Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gelson. Na aula de hoje nós vamos estudar juntos um pouco mais sobre as operações com frações. Nós vamos estudar as 4 operações fundamentais com frações: adição, subtração, multiplicação e divisão, ok? Então, vamos lá. Adição e subtração. Quando nós trabalhamos com adição e subtração de frações, nós vamos trabalhar então em dois tópicos: quando os denominadores são iguais e quando os denominadores são diferentes. Quando nós temos denominadores iguais, a regra é a seguinte: basta que a gente mantenha os denominadores e opere com os numeradores. Lembrando que denominador é o que tem embaixo, numerador é o que tem em cima. Então, nós temos aqui no primeiro exemplo, 5 nonos mais 1 nono. Vamos manter o denominador 9 e 5 mais 1, 6. Portanto, 5 nonos mais 1 nono, 6 nonos. É o mesmo que falar assim: 5 partes de 9 mais uma parte de 9 resulta em 6 partes de 9. Lembrando que toda fração é uma divisão, é uma parte de um todo, ok? Olha só, 7 partes de 8, ou 7 oitavos, menos uma parte de 8, ou menos 1 oitavo, 7 oitavos menos 1 oitavo, 6 oitavos. E aqui nesse segundo exemplo, a gente tem que lembrar que toda fração pode ser simplificada, certo? Tanto 6 quanto 8 podem ser divididos por 2. Então, a fração 6 oitavos é a mesma coisa que a fração 3 quartos. São duas frações equivalentes. Pegar 6 partes de 8 é o mesmo que pegar 3 partes de 4. Aqui nesse exemplo de cima, 3 décimos mais 2 décimos, mesma regra. Eu vou manter aqui o meu denominador e somar os meus numeradores. 3 mais 2, 5. 5 décimos também é uma fração que pode ser simplificada. Nós podemos simplificar ela direto por 5, certo? Então, 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. 5 décimos é o mesmo que 1 meio. 9 dozeavos menos 1 dozeavos, nós vamos ter aqui 8 dozeavos, que também é uma fração que pode ser simplificada. Nesse caso aqui, podemos simplificar por 4. 8 dividido por 4, nós vamos ter aqui 2. E 12 divididos por 4, nós vamos ter 3. Então, 9 dozeavos menos 1 dozeavos é igual a 8 dozeavos, ou 2 terços. No último exemplo, nós temos aqui uma operação com 3 frações, adição e subtração. Vamos relembrar que, quando nós temos adição e subtração, a gente sempre faz na ordem que elas aparecem, certo? Então, 3 quintos mais 2 quintos, a gente teria aqui 5 quintos. Menos 1 quinto, que está aqui, né? 5 quintos menos 1 quinto, 4 quintos. Então, aqui estão os resultados dos primeiros exemplos envolvendo adição e subtração de fração com denominadores iguais. Agora, quando os denominadores são diferentes, isso muda um pouquinho. Afinal, quando nós temos que somar ou diminuir frações com denominadores diferentes, nós precisamos trabalhar com a ideia do mínimo múltiplo comum. Também existe a ideia das frações equivalentes, mas nesse vídeo a gente vai trabalhar com o mínimo múltiplo comum, que é o que mais aparece. Olha só, 1 terço mais 1 meio. Quando nós temos os denominadores diferentes, o primeiro passo é calcular qual é o mínimo múltiplo comum entre eles. Existe um processo para calcular o mínimo múltiplo comum. A gente faria 3 e 2, e aí a gente vai fazer a decomposição desses números em fatores primos, né? O 3 dá por 3, que vai dar 1. O 2 não divide por 3, eu baixo ele. Agora eu vou dividir por 2, 1 já foi. 2 dividido por 2, 1. 3 vezes 2, 6. Muito bem. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 2 é 6. Essa conta é um pouco mais fácil. É importante lembrar que o mínimo múltiplo comum ele é uma coisa muito lógica. Então, dependendo dos números com que a gente está trabalhando, às vezes a gente consegue pensar disso de forma mais rápida. Pensamos na tabuada do 3, pensamos na tabuada do 2. Qual é o primeiro número que é igual
nas duas tabuadas? A gente vai perceber que é o 6, porque o 6 é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2. Então, aqui nós vamos escrever 6 e 6. Estou transformando essas duas frações iniciais em duas frações equivalentes a elas, porém agora com o denominador 6. Agora, é muito simples. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, nós faremos 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Mesmo processo. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. E agora nós temos uma adição com frações com denominadores iguais. 2 sextos mais 3 sextos, nós vamos ter 5 sextos. Essa fração é uma fração irredutível, né? A gente não consegue simplificar ela. No segundo exemplo, nós temos aqui 7 sextos menos 1 meio. É a mesma coisa, nós vamos calcular qual é o mínimo múltiplo comum entre o 6 e o 2. E olha só, sem fazer esse processo, pensamos na tabuada do 6, pensamos na tabuada do 2. Qual é o primeiro número que é igual nas duas tabuadas? É o próprio 6. Então, aqui nós teremos 6 menos 6, porque agora é uma subtração de duas frações. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 7, 7. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Então, agora nós temos aqui 7 sextos menos 3 sextos, 7 menos 3, 4 sextos. Agora, essa fração aqui a gente pode simplificar. Vamos simplificar ela por 2. 4 divididos por 2, nós temos 2. 6 dividido por 2, 3. Então, resultado, 2 terços. Terceiro exemplo, 3 quartos menos 2 quintos. Quando a gente calcula o mínimo múltiplo comum entre 4 e o 5, a gente vai encontrar o 20. Então, fica 20 menos 20 aqui. E olha só, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8. E agora nós temos 15 vigésimos menos 8 vigésimos. Nós temos aqui uma subtração com frações com denominadores iguais. Primeiro caso, mantenho o meu denominador e 15 menos 8 a gente encontra 7. Portanto, o resultado do terceiro exemplo é 7/20. Observem que essa é uma fração irredutível, ou seja, ela não pode mais ser simplificada. E no último exemplo aqui nós temos 5 menos 1 meio menos 1 terço, ou 5 inteiros menos 1 meio menos 1 terço. Quando nós não temos o denominador de uma fração, a gente sabe que ele é sempre 1. Afinal, 5 dividido por 1 é o próprio 5. Por isso que isso não aparece. Então, nós vamos pensar aqui que também nós temos denominadores diferentes. E agora nós vamos pensar na tabuada do 1, do 2 e do 3. Qual é o primeiro número que é igual nas três tabuadas? A gente vai encontrar que é o próprio 6. Então, vai ficar 6 menos 6 menos 6. Observem que eu estou apenas repetindo as operações que estão aqui. 6 dividido por 1, 6. Vezes 5, 30. 6 dividido por 2, 3. Vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. Vezes 1, 2. 30 sextos menos 3 sextos, nós temos 27 sextos. Menos 2 sextos, 25 sextos. Então, esse aqui é o resultado do terceiro exemplo com denominadores diferentes, envolvendo, nesse caso, subtração. Agora, nós vamos entender um pouquinho mais sobre a multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, não interessa para a gente se os denominadores são iguais ou diferentes. Basta que a gente sempre siga a seguinte regra. Eu vou multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. E aí, se possível, eu posso fazer algumas simplificações. Olha só. 6 vezes... Olha só.
1 vezes 4, 4. 6 vezes 11, 66. 4,66 avos. Eu tenho aqui um numerador e um denominador que são números pares. Então, eu posso já simplificar essa fração por 2, né? 4 dividido por 2, 2. 66 dividido por 2, 33. Portanto, o resultado aqui, 2,33 avos. 3 sétimos vezes 5 terços. Olha só, 3 vezes o 5, 15. 7 vezes o 3, 21. E observem uma coisa, 15 e 21 avos é uma fração que pode ser simplificada por 3. 15 dividido por 3, a gente encontra aqui 5. 21 dividido por 3, a gente encontra 7. 5 sétimos. Uma opção quando a gente tem multiplicação de frações e nós temos na multiplicação um numerador que é igual ou múltiplo de um denominador, a gente pode já inicialmente fazer essa simplificação. E aí observem que iria sobrar só o 5 e o 7, que justamente é o nosso resultado. Então, nós sempre podemos simplificar um numerador com um denominador quando nós temos multiplicação de frações. No terceiro exemplo, nós temos 3 oitavos vezes 9 inteiros. Vamos relembrar que aqui nós temos o número 1 embaixo. 13 vezes o 9, 27. E 8 vezes 1, 8. Então, 27 oitavos. No exemplo aqui em cima, nós temos 2 quintos vezes 7 quinzeavos. 2 vezes o 7, 14. E 5 vezes o 15, nós vamos ter 75. No último exemplo, nós temos uma multiplicação com 3 frações. A regra é a mesma. 1 vezes 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes o 9, 54. 3, 54 avos. Tanto 3 quanto o 54 são múltiplos do 3. Então, a gente pode simplificar essa fração aqui por 3. Olha só. 3 dividido por 3, nós vamos ter aqui 1. E 54 divididos por 3, nós vamos ter aqui 18. Portanto, nós temos 1/18. Observem que nós também poderíamos ter feito aqui uma simplificação. Ficaria 1 vezes 1, 1. 2 vezes 9, 18. Então, nós também poderíamos ter feito essa simplificação antes de efetuar todas as multiplicações. Certo? Divisão de frações. Na divisão de frações, a regra é a seguinte. Copia-se a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda. O que é o inverso de uma fração? É quando nós trocamos o numerador pelo denominador e o denominador pelo numerador. Olha só. Nós temos aqui no primeiro exemplo uma divisão de uma fração por um número inteiro. Vamos relembrar que aqui nós temos o número 1 embaixo. Então, nós temos 1/3 divididos por 2 inteiros. Copia-se a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda. Observem que a segunda fração nós invertemos. 2 inteiros virou 1/2, ou 2 sobre 1 virou 1 sobre 2. E agora nós temos que apenas multiplicar. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Portanto, 1/3 divididos por 2 é igual a 6. Segundo exemplo, nós temos 3 quartos divididos por 1/8. Mesma regra. Copia-se a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda. 1/8 virou 8 sobre 1. 13 vezes 8, 24. 4 vezes 1, 4. 24 quartos é uma fração aparente, né? A gente pode ou simplificar essa fração direto por 4, e aí 24 dividido por 4 vai dar 6, e 4 dividido por 4, 1, ou seja, 6 sobre 1 é o próprio 6, ou a gente pode pensar que toda fração é uma divisão. Então, 24 divididos por 4, nós encontramos o 6 direto, certo?
Nesse terceiro exemplo, nós temos aqui duas divisões, 2/5 divididos por 7/4 divididos por 6/15. Quando nós temos duas divisões acontecendo, nós não temos aí os parênteses, colchetes, né? Nós vamos, então, resolvê-las na ordem que aparecem. Ou seja, primeiro nós vamos resolver 2/5 divididos por 7/4 e o resultado nós vamos dividir pelos 6/15. Olha só, eu vou fazer aqui em cima 2/5 divididos por 7/4 para ficar mais organizado. Divisão de frações. Copia-se a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda. 2 vezes o 4, 8. 5 vezes o 7, 35. A multiplicação vira, a divisão, pessoal, ela acaba virando uma multiplicação, ok? É isso aí mesmo. O resultado dessa primeira divisão é 8/35. E isso nós vamos dividir agora pelos 6/15. Muito bem. Então, eu tenho aqui outra divisão. Vou fazer ela aqui em cima para ficar mais organizado, tá? 8/35 divididos por 6/15. Olha só. Primeiro de tudo, eu copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. E aí aqui vai acontecer uma coisa, né? Virou 8/35 vezes 15/6. Eu poderia simplesmente resolver aqui, fazendo 8 vezes o 15, 35 vezes o 6. Mas, observem, tanto o 8 quanto o 6 são múltiplos de 2. Então, eu posso, antes de fazer essa multiplicação, simplificar tanto o 8 quanto o 6 por 2. Da mesma forma, o 35 e o 15 são múltiplos de 5. Então, eu também posso simplificar esse numerador 15 com esse denominador 35 por 5. Então, olha só. Vai ficar o seguinte. 8 dividido por 2, 4. 35 dividido por 5, 7. Vezes 15 dividido por 5, 3. E 6 dividido por 2, 3. 4 vezes 3, 12. E 7 vezes 3, 21. Portanto, o resultado final dessa divisão é 12/21. Então, a gente precisa apenas fazer com calma, seguindo aí os passos, tá bem? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nós estudamos aí as 4 operações fundamentais envolvendo as frações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu espero que vocês tenham gostado, inscrevam-se aí no canal e por hoje é isso. Tchau, pessoal!